Graça e paz, meus amados irmãos. Que bom que estamos aqui hoje, primeiro domingo do ano, novamente para começarmos as nossas reflexões, os nossos cultos ao nosso Deus. E indo direto ao ponto, é bom a gente dizer que começo de ano é sempre um momento de a gente sonhar, de a gente imaginar, da gente pensar, da gente refletir, da gente elaborar metas, objetivos, alvos a serem alcançados por cada um de nós. Perfeito? Creio que todos os irmãos que estão aqui já fizeram isso anteriormente. No entanto, porém, todavia, contudo, a gente sabe que, apesar de a gente ter essa propensão em todo começo de ano, estarmos pensando em sonhos, metas, objetivos, alvos a serem alcançados, parece que tem pessoas que a vida entra ano e sai ano e a vida não sai do lugar. A vida não vai para canto nenhum, absolutamente nenhum canto. Ou seja, são pessoas que são aquele tipo de pessoa que parece que a gente pode dizer assim, que estão sentados à beira do caminho e a vida não anda, não tem um desenvolvimento, não caminha. Esse é o caso, por exemplo, daquele homem chamado, apelidado de cego de Jericó. Ou seja, um homem, uma pessoa que tinha tudo contra na vida dele. Em primeiro lugar, ele era cego. Em segundo lugar, ele era pobre, mendigo. Em terceiro lugar, ele vivia na beira de uma estrada, na beira de um caminho. A vida dele passou anos e anos e a vida dele não teve nenhum desenvolvimento concreto e efetivo. Ele vivia da bondade, da dependência, da misericórdia das pessoas em geral. Ou seja, se aquele homem ele fosse cego, mas fosse rico, ele teria como se sustentar. Não teria problema, não teria dificuldade. Essa é justamente o tema que nós vamos abordar hoje, que é o tema não fique sentado à beira do caminho. Então, se ele fosse cego, mas fosse rico, teria como se sustentar, teria como sobreviver, viveria uma vida menos complicada, menos problemática. Se por outro lado ele fosse pobre, mas ele enxergasse, ele poderia trabalhar e também não ser tão dependente da vida ou da bondade das outras pessoas. Mas não era esse o caso. O caso dele era o pior possível. Ele não tinha dinheiro, ele era pobre, ele era mendigo, e ao mesmo tempo ele também não enxergava, ele era cego, portanto a vida dele estava fadada a ser uma vida, vamos dizer assim, à margem da sociedade em que ele vivia. Porém, todavia, contudo, né, professora de português, aquele homem ele tinha três atitudes, ou teve três atitudes, que fez com que a vida dele pudesse mudar completamente desse ponto inicial em que nós estamos para exatamente o final da história que nós vamos ler agora. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 18, versículos de 35 a 43, que nos diz assim: Quando Jesus se aproximava de Jericó, havia um mendigo cego sentado à beira do caminho. Ao ouvir o barulho da multidão que passava, perguntou: o que está acontecendo? E disseram-lhe que Jesus de Nazaré estava passando por ali. Então ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que estavam mais à frente o repreendiam e ordenavam que se calasse. Mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus parou e ordenou que lhe trouxessem um homem. Quando ele se aproximou, Jesus lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu o homem. E Jesus disse: receba a visão, sua fé o curou. E no mesmo instante o homem passou a enxergar e seguia Jesus, louvando a Deus, e todos os que presenciaram isso também louvavam a Deus naquele instante. Ore comigo nesse momento. Muito obrigado, Paizinho Santo, Deus eterno, Pai maravilhoso. Muito obrigado porque toda a nossa vida,
todo o nosso sustento depende de Ti, da Tua misericórdia, da Tua graça, do Teu amor, da Tua benevolência para com cada um de nós. Nos permita, Pai bendito e Deus eterno, portanto, nessa manhã, ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Essa é a nossa sincera oração, com o meu agradecimento pela honra de ministrar a Tua palavra mais uma vez, no nome de Jesus. Amém e amém. Eu disse para os irmãos aqui que este homem, apesar de estar iniciando a sua vida, ou ter iniciado a sua vida, ou vivido muitos anos da sua vida numa completa desvantagem, ele tem pelo menos 3 atitudes que vão fazer com que essa vida dele mude completamente, do versículo 35 para o versículo 43, conforme nós lemos aqui. E a primeira dessas atitudes, que é fundamental para que ele não fique sentado à beira do caminho o resto da vida dele, é exatamente essa aqui. Enfrente aqueles que estão mais à frente e que querem lhe colocar para trás. Ok? Deu para entender? Ou a frase está meio truncada, meia complicada? Veja bem. Enfrente aqueles que estão mais à frente e querem lhe colocar para trás. O irmão já se deparou com gente que quer lhe colocar para trás? Vários, né? Alguns, um bocado. Na linguagem nordestina, de moio, né? Sempre tem um bocado de gente que quer nos colocar para trás. E que a gente precisa enfrentar esse tipo de pessoa, esse tipo de gente. Normalmente, esse tipo de pessoas são aquele grupo que se julga mais à frente do que nós, melhores do que nós, com mais vantagens na vida do que nós. E é exatamente isso que diz o versículo 39, quando nós lemos assim: os que estavam mais à frente o repreendiam e ordenavam que se calasse. Os que estavam mais aonde? À frente o repreendiam e ordenavam que ele se calasse. É lugar comum que essas pessoas que estão ou se julgam estar à nossa frente, eles têm essa petulância, essa forma, essa maneira de ser, de achar que pode mandar na vida do outro, que pode ordenar a vida do outro, que pode decidir a vida do outro da melhor maneira possível. Enquanto a gente fica à mercê, vamos dizer assim, da boa vontade desse pessoal. Entenda bem aqui que eu não sei quem é que deu esse direito a essas pessoas, mas essas pessoas, elas se julgam no direito de achar o que é melhor para a vida da gente, normalmente. E aqui não era diferente. O texto diz claramente que aqueles que estavam mais à frente, eles repreendiam e ordenavam. Ou seja, são 2 características desse pessoal, exatamente esses 2 verbos que são usados aqui: repreender e ordenar. Ordenar e repreender ao outro. Primeira característica, repreender significa tolher, conter, reprimir, significa bloquear, não permitir que o outro faça alguma coisa. E a segunda característica, que é a palavra ordenar, significa, na verdade, mandar, impor, comandar, direcionar, dirigir, apontar, dar ordens para que você execute efetivamente. Eu não sei quem elegeu esse povo aqui, na verdade, vamos dizer assim, segunda pessoa de Jesus, né? Mas eu só sei que eles se achavam nesse direito de dizer assim, quem deveria se aproximar de Jesus e quem não deveria se aproximar de Jesus. Eu já trabalhei em vários órgãos públicos e nos órgãos públicos existe uma figura que é muito interessante. Principalmente assim, quando se trata de deputado, né? Deputados, senadores, vereadores, ou sei lá o quê. Esse pessoal sempre tem um indivíduo chamado de chefe de gabinete. Conhecem? Conhecem essa figura chamada de chefe de gabinete? Acho que a irmã Hilda, que trabalhou lá em Brasília, né?
tem uma afinidade muito grande com os chefes de gabinete. Chefe de gabinete é uma desgraça, minha gente, é uma tristeza. Ou seja, você só consegue se aproximar do vereador, do deputado ou do senador, seja lá de quem for, se você passar pela figura do chefe de gabinete. Ou seja, ser chefe de gabinete é super, hiper, mega importante para aquele sujeito ali. Porque é ele que define quem vai ter acesso ao parlamentar ou quem não vai ter acesso ao parlamentar. Ou seja, em outras palavras, você tem que conquistar em primeiro lugar o chefe de gabinete, senão você nunca vai falar com o sujeito que está acima dele de jeito nenhum, absolutamente. Esse pessoal que está aqui, nessa parábola que eu acabei de ler, nessa história, na verdade, que eu acabei de ler para os irmãos, eles se julgavam os chefes de gabinete espiritual de Jesus. Vê só. Chefe de gabinete espiritual de Jesus. Porque eles chegavam e diziam assim, não. Cego, mendigo, fedorento. Não. Você não vai ter acesso ao homem de jeito nenhum. Está indeferido. Fique na sua, fique quietinho, cale sua boca, porque você não vai ter acesso a Jesus em hipótese nenhuma. Ou seja, esse pessoal eles se julgavam responsáveis pela agenda espiritual de Jesus. Quem Jesus vai atender e quem Jesus não vai atender. Por isso que eu estou dizendo que a primeira grande virtude desse mendigo é enfrentar aqueles que estão à frente e que fazem questão de calar a sua boca. Ou seja, de calar a sua voz, de abafar a sua voz perante Deus. Mas aquele mendigo não. Aquele mendigo ele insiste. E quanto mais o pessoal diz assim, se cale, cale sua boca, fique quieto, fique na sua, e etc, etc, mais ele fala alto, mais ele grita, porque ele acredita que seus gritos não estão se perdendo no ar, mas que o ar está levando os seus gritos para os ouvidos certos, que era o ouvido de Jesus naquele instante. Veja bem, meu querido irmão e amigo, ainda que a sua voz pareça fraca, ainda que a sua voz pareça um nada na multidão, ainda que o esforço que você esteja fazendo pareça inútil também, ainda que a resposta de Deus pareça demorar, não desista, insista, persista, porque os céus estão ouvindo a sua voz. E não interessa quem esteja dizendo cale, 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 cale. Não obedeça àqueles que estão à frente, querendo que você se cale e que você se afaste do mestre e que você desista daquilo que é seu sonho, daquilo que você pensa realizar esse ano. Está entendendo o que eu estou lhe dizendo? Então, qual é a primeira atitude louvável e importante para que você não fique sentado à beira do caminho em 2025? É que você enfrente aqueles que estão à sua frente, querendo que você desista daquilo que é o seu sonho, daquilo que Deus tem preparado para a sua vida também. Ok? Segunda atitude importantíssima daquele homem para não ficar sentado à beira do caminho é esta daqui. Esteja entre aqueles que não perdem oportunidades. Esteja entre aqueles que não perdem oportunidade. Volte para a sua Bíblia, veja os versículos de 36 a 38 que diz... Diz assim o texto bíblico: ao ouvir o barulho da multidão que passava, perguntou o que estava acontecendo. Isso é o cego de Jericó. E disseram a ele que Jesus de Nazaré estava passando por ali.
Então ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Entenda bem uma coisa. Oportunidade é algo que verdadeiramente não depende nem de mim nem de você. Depende? Não, não depende. Nós não conseguimos fabricar oportunidades. Elas vêm até nós, mas as oportunidades não derivam de nós. Está entendendo o que eu estou lhe dizendo? A oportunidade ela vem até a gente, mas não somos nós que fabricamos, produzimos oportunidades. Se fosse assim, era muito bom, né? Era maravilhoso, era fantástico. Seria extraordinário para a minha vida e para a sua vida. Mas não é assim que acontece. Nada existe que a gente possa fazer para gerar uma oportunidade que venha até nós. Muito pelo contrário. Nós não podemos forjar a oportunidade. Nós não podemos criar oportunidade. Se pudéssemos, repito eu, seria ótimo, seria maravilhoso. Até posso perguntar, se fosse possível você gerar uma oportunidade para a sua vida, qual seria a oportunidade que você geraria? Dá até uma confusão mental, né? Porque a gente queria tantas... a gente queria tantas oportunidades, mas não é assim. Não funciona assim. Porém, entenda bem o seguinte, se nós não podemos induzir as oportunidades a existirem, nós podemos, ao contrário, fazer com que essas oportunidades elas se solidifiquem e se tornem cada vez mais viáveis a partir da nossa própria atitude que nós temos em relação às oportunidades. Presta bem atenção. Aquele homem, ele não conseguia ver o que estava acontecendo, ele era cego, lembra disso? Mas ele conseguia o quê? Ouvir. O texto que nós lemos diz exatamente isso. Aquele homem, ele ouviu o barulho que não era um barulho normal, que era um barulho diferenciado, que era um barulho incomum. Logo, ele não podia ver a oportunidade que estava se aproximando, mas ele podia ouvir, sentir a oportunidade que estava se aproximando. Em princípio, ele começou a sentir que a poeira estava maior do que o normal. Lembra que as estradas eram de terra, né? Então, em princípio, ele começou a perceber que a poeira estava maior do que o normal. Depois ele começou a perceber que tinha muitos passos. Barulho de sons, de passos. Daqui a pouco ele começou a perceber que havia um burburinho, muitas vozes falando umas com as outras, algumas coisas que ele não conseguia entender direito. E ele começou a perceber que ali estava passando uma multidão que não era normal, que não era comum, que não era natural. Logo ele disse, olha, está acontecendo alguma coisa diferente aqui. Ou seja, a primeira coisa que ele faz é ser sensível à oportunidade que se aproximava. Qual é a segunda coisa que ele faz? Ele pega alguém que está passando ali do lado dele, ele diz assim, o que é que está acontecendo? E alguém responde para ele, é Jesus de Nazaré que está passando. Ora, ele é sensível a perceber a oportunidade. Segunda coisa, ele procura entender qual é a oportunidade. Quando ele pergunta o que é que está acontecendo, ele está querendo entender qual é o acontecimento, qual é a oportunidade que está se apresentando para ele ali. E em terceiro lugar, quando ele sabe que é Jesus de Nazaré que está passando ali, ele tem duas atitudes. Quais são as duas atitudes, minha gente? Primeiro, ele grita. E cada vez grita com mais intensidade. Ou seja, ele aumenta a possibilidade de aproveitar a oportunidade, gritando cada vez mais alto. Mas não só isso. Perceba bem, ele grita e ele chama pela pessoa
correta. Quem era a pessoa correta? Não era Jesus de Nazaré. Preste bem atenção no texto. É por isso que eu digo que a gente não pode ler a Bíblia de carreirinha, né? Quando ele pergunta o que é que está acontecendo, alguém diz, é Jesus de Nazaré que está passando. Mas Jesus de Nazaré não era a pessoa correta para ele aproveitar a oportunidade. Quem era a pessoa correta? É Jesus, filho de Davi. Ou seja, ele não olha para Jesus como homem que nasceu numa cidade. A cidade ela não é importante. A cidade não vai viabilizar a oportunidade para a vida dele. Quem vai viabilizar a oportunidade para a vida dele é o Messias, que tem o título de filho de Davi. Ou seja, ele chama pela pessoa certa. Amém, meu irmão? Amém. Eu vibro com a Bíblia, porque a Bíblia ela é fantástica, maravilhosa, ela é de outro mundo, ela tem ensinamentos para a gente que são extraordinários. Um simples homem, mendigo, cego, reles, resto da sociedade, a mais de tudo, sentado à beira do caminho, o cara tem uma percepção extraordinária ao dizer, não é Jesus de Nazaré, é Jesus filho de Davi. É o Messias prometido que está passando aqui e eu tenho que agarrar essa oportunidade. Eu tenho que segurar essa oportunidade porque eu não sei se eu vou ver o Messias mais uma vez de jeito nenhum. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, você, eu e nós, se não queremos ficar sentados à beira do caminho em 2025, a gente precisa estar entre aqueles que não perdem oportunidades. E para não perder a oportunidade, nós precisamos ser sensíveis às oportunidades, ainda que nós não estejamos as vendo. Nós precisamos entender as oportunidades e nós precisamos, na verdade, intensificar as possibilidades de aproveitar essa oportunidade em nossas vidas. Portanto, vamos gravar essas três coisas, porque 2025 com certeza vai trazer oportunidades para mim e para você. Amém? Mas nós precisamos estar sensíveis, entendê-las e intensificar essas oportunidades em nossas vidas, em nome de Jesus, para poder alcançá-las. A terceira atitude daquele homem é esta daqui. Seja um daqueles que enxerga e segue a Jesus pelo caminho. Seja um daqueles que enxerga e segue a Jesus pelo caminho. O que é que diz aí o versículo 43? Ele diz assim, no mesmo instante, o homem passou a enxergar e seguia Jesus, louvando a Deus. E todos os que presenciaram isso também louvavam a Deus. É impressionante como existe uma diferenciação entre o versículo 35 e esse último versículo 43 na vida e na história desse homem, é ou não é? O homem começa a história como um mendigo, como um cego. O homem começa a história como alguém que não tem viabilidade, não tem nada para a vida dele que se julgue que possa dar certo. E ele termina, não tem perspectiva. E ele termina como? De que jeito? Aquele que não via nada, agora enxerga todo o universo ao seu redor. Lua, sol, estrela, árvore, gente, tudo. Jesus, tudo ele está vendo. O homem que, na verdade, não tinha brilho nos olhos, ele consegue agora ver o brilho de todas as cores que estão ao seu redor, como eu e você, nós conseguimos ver esse brilho aqui nesse instante. O homem que estava sentado à beira do caminho, agora ele está no caminho, andando junto com a multidão. Ele que não ia para canto nenhum. É impressionante como a vida desse homem dá uma guinada de 180 graus nesses pouco espaço de tempo que nós acabamos de ler
aqui. E que, na realidade, não demorou muito tempo lá, não, gente. Isso não foi coisa de meia hora, de 1 hora de relógio para que tudo isso acontecesse. Não foi. Foi quase tão rápido, talvez, eu diria, como o espaço desse sermão, dessa reflexão que eu estou fazendo com vocês aqui nesse instante. Ou seja, aquele homem que só sentia as coisas pelo tato, agora ele vê tudo. Tem plena visibilidade do universo, do mundo ao seu redor. Que maravilha! Porém, precisamos destacar aqui dois verbos. Quais são os verbos que nós precisamos destacar? Primeiro verbo, o texto diz que aquele homem passou a enxergar. E segundo, aquele homem passou a seguir a Jesus. Enxergar, seguir. Seguir e enxergar. Esses dois verbos, eles jamais poderão ser separados. Não dá para você enxergar quem é Jesus, verdadeiramente quem é Jesus, e não segui-lo. Está entendendo o que eu estou lhe dizendo? Assim como também não dá para você seguir Jesus sem saber quem ele é, sem enxergar, sem entender quem ele é. Entende o que eu estou lhe dizendo? Por isso que eu quero dizer para você o seguinte, quero fazer uma seguinte distinção aqui. Não adianta enxergar Jesus e não o seguir. Não adianta enxergar quem é Jesus e não o seguir, pelo amor de Deus. Veja bem, por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque existem muitas pessoas que enxergam quem é Jesus perfeitamente. Perfeitamente. Existem pessoas que têm uma visão muito nítida, muito clara, muito lúcida, muito real de quem é Jesus. Elas, por exemplo, admiram os seus ensinamentos. Elas conhecem os seus mandamentos. Elas conhecem os seus valores. Elas conhecem os seus princípios. Elas conhecem as suas doutrinas. Elas admiram a pessoa de Jesus como um filho de Deus, mas não o seguem. Mas por incrível que pareça, não o seguem. Essas pessoas jamais colocaram os seus pés no caminho. Elas ficam como que à margem do caminho, num trono, julgando teologicamente quem está certo, quem está errado, quem está certo, quem está errado, quem está errado, quem está certo. Mas elas não se envolvem, elas não se colocam no caminho. Mais ou menos o que Moisés colocou aqui quando ele falou de uma igreja fora das 4 paredes. A gente precisa estar no caminho. Por isso que eu tenho um apego muito grande com aquela expressão, os do caminho. Os do caminho. O que é que eu quero dizer com isso? É que essas pessoas, apesar de conhecerem Jesus, de enxergarem com nitidez e veracidade quem é Jesus, mas jamais fizeram uma decisão por Jesus. Antigamente tinha uma classe de pessoas que era muito mencionada na igreja, eram chamados amigos do Evangelho. Lembra disso? Os amigos do Evangelho. Os amigos do Evangelho eram aquelas pessoas que frequentavam as igrejas por anos e anos e anos e anos, mas nunca se converteram, nunca se entregaram, nunca colocaram os pés no caminho. Adiantou isso de alguma coisa? Não. Os amigos do Evangelho estão fora do Evangelho. Os amigos do Evangelho são só amigos do Evangelho. Não vivem o Evangelho. E há uma necessidade de cada um de nós de vivermos verdadeiramente o Evangelho. Então não adianta você enxergar quem é Jesus se você não está o seguindo no caminho. Entendeu o que eu estou dizendo?
Mas, por outro lado, no sentido contrário, existem pessoas que estão no caminho, porém não enxergam quem é o verdadeiro Jesus. Ou seja, existem pessoas que estão dentro da igreja, que teoricamente é o lugar do caminho de Jesus, mas que na verdade não tem uma visão clara, exata de quem é Jesus. Essas pessoas, na verdade, elas criaram para si uma imagem distorcida de Jesus, que é o reflexo de si mesmo. É como se eu pegasse a minha face, a minha máscara, e colocasse na face de Jesus e dissesse: esse é o Jesus que eu sigo. Esse é o Jesus que eu estou atrás dele. É um Jesus manipulado pelos meus princípios, pelos meus valores, pelas minhas crenças, pelo que eu acredito, pelo que eu acho que é certo, pelas minhas atualizações da Bíblia. Entende o que eu estou dizendo? Mas não é, de jeito nenhum, o Jesus verdadeiro de forma alguma. Entende? Ou seja, são pessoas que estão no caminho, mas estão seguindo uma pálida sombra do que é Jesus. Porque verdadeiramente não estão seguindo Jesus. Não é o Jesus de verdade que eles estão atrás. Eles estão atrás daquilo que eles acreditam que Jesus acredita. Eles estão atrás daquilo que eles acham que Jesus é, mas não do que ele é. Eles estão atrás do Jesus que eles acham que é daquele jeito, mas não do Jesus verdadeiro. É por isso que essas pessoas, elas querem atualizar a Bíblia, elas querem modernizar a linguagem. E olha que eu não sou adepto de que a gente não tem que ter uma linguagem contemporânea, não. Mas isso tem limite. Esse tipo de pessoa não tem uma imagem bíblica de Jesus. Tem uma autoimagem projetada em Jesus, mas não uma imagem bíblica. É por isso que esse pessoal, eles pegam a Bíblia e selecionam aquilo que eles querem que seja Jesus, e não o que é Jesus de verdade. Esse pedaço eu creio. Esse pedaço eu não creio. E aí a gente vai subdividindo Jesus. Isso aqui é Jesus. Isso aqui não é Jesus. E aí eles vão subdividindo mais ainda. Isso aqui não dá para acreditar mais. Isso aqui dá para acreditar. E a subdivisão permanece. Até que, daqui a pouco, não tem mais o que dividir. Jesus deixou de ser Jesus. Passou a ser um pedaço daquilo que eu acredito. Ou uma coxa de retalhos daquilo que eu acredito ser Jesus. E nada mais além disso. É meio chocante, né, o que eu fiz aqui agora, né? Pegar uma página da Bíblia e rasgar. Não fique muito preocupado com isso não, porque é uma página lá do final, onde tem somente o plano de leitura da Bíblia, tá? Mais nada a leitura disso. Mais nada do que se refira ao texto sagrado. Mas se é chocante os irmãos verem isso acontecer com uma página da Bíblia que não tem relevância, por que não é chocante a gente ver as pessoas fazendo com Jesus o que elas fazem?
descaracterizando Jesus completamente, transformando ele em pedaços de mim. Imagem distorcida de mim. Jesus não é o que você quer. Jesus é o que ele é. E é por isso que Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim, em nome de Jesus. Ele não diz eu sou um caminho. Ele diz eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, meu amado, não distorça aquilo que é Jesus, para que fique mais confortável a sua vida espiritual, para que você se sinta mais à vontade, efetivamente, com aquilo que você acredita e acha que deveria ser o Filho de Deus, porque não é assim. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por ele. Concluindo, queria dizer para vocês o seguinte, fazendo uma ligeira recapitulação aqui. Primeira coisa, se nós não queremos ficar à beira do caminho em 2025, nós precisamos o quê? Enfrentar aqueles que estão à nossa frente, querendo nos calar, querendo nos reprimir. Enfrente esse pessoal. Segundo, esteja entre aqueles que não perdem oportunidade. Seja sensível às oportunidades. Procure entender as oportunidades e procure também intensificar a oportunidade para você aproveitá-la da melhor maneira possível. E em terceiro lugar, não só enxergue quem é Jesus, mas siga Jesus efetivamente. Porque não dá para a gente enxergar e não seguir, ou em seguir e não enxergar quem é Jesus. Mas eu preciso terminar fazendo uma observação sobre esse verbo enxergar que a gente tem aí no texto bíblico. Esse verbo enxergar, ele tem duas possibilidades de tradução. O texto diz assim: o homem passou a enxergar e seguia a Jesus. Esse texto poderia ser traduzido assim: o homem olhou para o alto, olhou para cima e passou a seguir a Jesus. Ou então, esse texto poderia ser traduzido assim: o homem recuperou a sua visão e passou a seguir a Jesus. É lindo isso, né? Vê só que junção maravilhosa. A gente poderia simplesmente dizer assim: o homem passou a olhar para cima e recuperou a sua visão espiritual. Está entendendo o que o texto quer dizer? O texto quer dizer assim: olha, se você não quer ficar no mesmo lugar em 2025, sentado à beira do caminho, olhe para o alto. 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 Veja verdadeiramente quem é Jesus e recupere a sua visão espiritual. E aí sim, você vai começar a seguir esse Jesus. Aí sim, você vai não ficar mais sentado à beira do caminho, É isso que o texto quer dizer para mim, para você e para cada um de nós aqui nesta manhã. Portanto, meu amado, qual é o meu apelo nessa manhã, meu clamor nessa manhã? É que você, a partir desse instante, dedique 2025 para você olhar para cima e recuperar a sua visão daqui de baixo. Porque nós só enxergamos verdadeiramente como é aqui embaixo quando a gente consegue olhar para cima e recuperar a nossa visão aqui de baixo.
Que Deus nos abençoe. Amém e amém.